Um grande salve, galera, professora Poli da Hora. Vamos dar continuidade ao estudo de figuras de linguagem, tá? Bom, anteriormente a gente começou a falar, bloco 1, figuras de palavras. Depois a gente foi para figuras de sintaxe. Agora a gente vem com o terceiro bloco, figuras de pensamento. E por fim, figuras de harmonia. E aí, às vezes, a galera confunde muitas figuras de palavras com as figuras de pensamento. Veja bem, quando você fala em figura de palavra, é o uso não convencional daquela palavra, ou seja, é um uso diferente daquele para o qual ela primeiro veio para o mundo. Então, você tem que pensar ali de uma maneira restrita, é na palavra por si só. Quando a gente fala em figuras de pensamento, o impacto não vai ser único e exclusivamente em uma palavra, mas vai ser num trecho inteiro, né? Vai mudar o sentido de um trecho inteiro. Então, figuras de pensamento, elas são o quê? Mais amplas. Então, o desvio não é só de um termo, mas sim de um trecho, tá? Então, vamos pegar aqui a primeira, só para você entender o que eu tô dizendo. Olha só. Bom, ó, tá vendo? Ó, é a ideia que é diferente daquela apresentada. Não só a palavra, é a ideia. Pensa, figura de palavra, ela é mais restrita. A figura de pensamento já é um conceito, uma mudança mais ampla, tá? Então vamos pensar aqui na primeira, que é a hipérbole. Quando você fala que a pessoa é hiperbólica, ou pessoa hiperbólica, é porque ela é o quê? Exagerada. Então, quando você fala, meu Deus, que exagero, então você usa uma expressão para poder ratificar esse exagero, você está usando uma expressão hiperbólica. Por exemplo, quando você fala assim, que fulano teve um piriri, quase morreu no banheiro ontem, né? Eu tô morrendo de fome. Nossa, gente, tô morrendo de fome. Não, você tá com bastante fome. Aí você usa uma expressão hiperbólica para você poder intensificar, né? Olha, eu sou desconfiada, hein? Eu desconfio até da minha própria sombra, tá vendo? Então, quando você usa esse tipo de construção, está usando com fins de exagero. É fim expressivo, sim, mas quer exagerar, intensificar o que você está querendo dizer. Se a hipérbole exagera, o eufemismo faz o quê? Abranda. Ele tenta diminuir o impacto, tá? A hipérbole quer causar impacto. E o eufemismo, ele quer suavizar, abrandar. Então, quando você fala assim, nossa, fulano faleceu, né? Fulano morreu. Vamos amenizar isso? Não, ele tá num lugar melhor, né? Ele tá nos braços do pai, né? Ele tá mais tranquilo, ele tá melhor do que a gente, sabe? Então, você está suavizando, você está dando aquela abrandada. Você não pode virar para o seu aluno e falar, nossa, você é burro. Você é burro. Não, você fala assim, nossa, eu acho que você tem um pouco de dificuldade de estabelecer conexões sinápticas, né? Eu acho que um pouquinho desprovido aí de um QI. Olha, fulano faltou com a verdade. Faltou com a verdade, em vez de dizer, nossa, é um mentiroso, tá vendo? Então você me faltou com a verdade, em vez de você é um mentiroso, você quis abrandar, você quis suavizar. Lembra, hipérbole aumenta, eufemismo vai suavizar. Show de bola? Ironia é quando você sugere, você escreve o contrário, você diz o contrário daquilo que você realmente pensa. Então, quando você fala, nossa, meu Deus do céu, que pessoa amorosa, meu Deus, que pessoa amorosa, sabe? Sendo que a pessoa é casca de ferida, né? Nossa, mas que pessoa amável, adoro, gente, essa pessoa. Quando, na verdade, você não gosta, então você está sendo irônico. Aí você vira, nossa, gente, você é delicado, né? Parece uma jamanta, parece um ondrongo. Como você é delicado. Professora, mas eu tenho um conectivo como aqui, isso não seria comparação? Gente, o efeito prioritário aqui é ser irônico, né? O efeito prioritário, lembra que eu falei que às vezes em um mesmo trecho você pode ter concomitantemente mais de uma figura, zero problema em relação a isso. Mas a partir do momento que o cara escreveu isso aqui, o objetivo prioritário dele é a ironia, tá vendo? Do que a comparação, não tô querendo comparar, né? É mais ser irônico mesmo, beleza? Bom, a prosopopeia é quando você dá vida a seres irracionais,
seres inanimados. Personificação também é o nome para ela, que pode aparecer na sua prova, né? Então você dá características humanas a seres irracionais, a seres inanimados. É muito comum em fábula, né? Um gênero narrativo em que você tem ali a atribuição de características humanas para os animais. A fábula da cigarra e da formiga, por exemplo, né? Porque a cigarra discutiu com a formiga. Opa, discutir é uma característica discutir dos seres humanos, só que você tá usando, né, para seres irracionais. O cachorro grita, não, ele late. Quando você fala que ele grita, você tá trazendo também essas questões mais personificadas. Beleza, meus amores? A cidade canta, a cidade dorme, né? A cidade dorme, personificação. Show de bola? Antítese e paradoxo. O que tem em comum? Porque às vezes um pode ser confundido com o outro, né? Antítese são palavras opostas, expressões opostas, que não se anulam. O paradoxo, as ideias vão se anular. Na antítese, não. Ali na antítese você só tem o emprego de palavras, como diz, palavras antitéticas, palavras opostas. Então quando você fala ali, ó, toda guerra termina quando começa a paz. Você tem aqui, ó, antítese, guerra, paz. Termina, começa. Mas como assim, prof, não se anulam? Gente, a guerra termina, a paz começa. Pronto, uma coisa acontece e a outra também. Então, o fato de uma acontecer não anula a outra, né? Então, quando isso acontece, nós temos pares antitéticos. Minha mãe chegou e meu pai saiu. A minha mãe chegou, não anula o fato de meu pai ter saído. Então, a gente só tem o quê? Antítese. Olha lá, neste momento, todos os bares estão repletos. Eles estão cheios de homens vazios. Olha só, você tem repletos e você tem vazios. Mas os bares, de fato, eles estão cheios e os homens estão o quê, gente? Vazios. Então, uma ideia não anula a outra. Porque no paradoxo, anula. A gente tem, olha só, ideias contrárias. Quando você vira, você fala assim, nossa, como você é paradoxal. Como você é contraditório. Então, quando você fala, ó, Deus é o invisível evidente. Como assim? Se ele é invisível, como é que ele pode ser evidente? Eu quero ouvir a voz do silêncio. Meu Deus, mas é o silêncio. Como é que eu vou ouvir a voz do silêncio? Né? Camões, quando ele fala lá no soneto de fidelidade, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como assim a ferida tá doendo e eu não sinto? Tá vendo? Então a gente tem ideias paradoxais, ideias contraditórias, ok? Bom, temos também a gradação. Quando você fala que as coisas vão acontecendo gradualmente, aos poucos, né? Então você vai ver uma evolução ou uma involução, tá? Involução mesmo. Então, ó, ela se entristeceu, lacrimejou, chorou, gritou, esgoelou. Olha lá, entristeceu, aí lacrimejou, chorou, gritou, esperneou. Tá vendo, ó? Então a tristeza dela tá evoluindo. Agora um exemplo também, o contrário, né, de involução. Olha lá. Oh, não aguardes que a maduridade converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Gregório de Matos, né? Não deixe que essa sua juventude, essa sua vida vire nada, né? Não morra. Só que olha o jeito lírico que ele usou. Por favor, não morra. Não morra. Ele não quis dizer não morra. Ele quis dizer o quê? Não aguardes que a maduridade converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Gradação decrescente. Beleza? Pode ser crescente ou decrescente. Zero problema. Tá? Agora, as figuras de harmonia tem a ver com som. Então, a gente quer brincar com fonemas, a gente quer brincar com palavras parecidas, né? Para estabelecer essa ritmo, essa brincadeira mesmo fonética com o meu texto. Então, vamos pegar aqui a primeira, ó, só o conceito. Tem finalidade de destacar a musicalidade nas expressões. Ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Ó, vu, 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 vu. Ele repetiu aqui o fonema incessantemente, até
para fins expressivos, talvez para poder mostrar esse som do vento, volúpia, dos ventos, dos violões, tá vendo? Então é uma brincadeira melódica mesmo. Vamos ver os nomes das figuras de harmonia? Figuras de harmonia, figuras de som, mesma coisa, tá? Aliteração é quando a gente tem repetição de consoantes. Olha lá, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Repetição do F. Olha aí, vozes veladas, veludosas vozes. Repetição do V, igual a gente tem ali, ó, tá vendo? Volúpias dos violões, vozes veladas. Ó, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Então ele coloca ali esse fonema, ó, até para poder mostrar, figurar o som da chuva, sabe? Então são recursos sonoros para gerar efeitos de sentido. E se a literação é repetição de sons consonantais, a assonância é repetição de sons vocálicos. Olha lá, Caetano dizendo, sou mulato nato, no sentido lato, mulato, democrático do litoral. Mulato nato, no sentido lato, mulato, a. Então aí repetição do a excessivamente, assonância, beleza? Nós temos onomatopeia, que é repetição, na verdade é a recriação de sons, né, na escrita. Então você tem um som e você fala, meu Deus, eu preciso transcrever esse som, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar recursos onomatopeicos, né? Então o tic-tac do relógio, nós vamos parar com esse zum, 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 conversa exacerbada, né? Vamos parar com esse zum, 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 esse zum, 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 né? E ela fica cheia de nhen. É muito incrível Cecília Meirelles aqui quando ela fala língua no nhen. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém e estava sempre em casa, boa velhinha, resmungando sozinha. Ah, mas eu preciso de um som para poder figurar essa lógica do resmungo. Nhen. Vamos parar desse nhen. Vamos parar de resmungar, né? O piuí, tic-tac do trem, sabe? Então, quando você fala toque-toque, então ele chegou à porta aí, toque-toque. Aí você coloca lá um som onomatopaico, beleza? Bom, aí a gente vai fechar com alguns exercíciozinhos, misturando aqui todas as figuras, tá? As 4 famílias. Figuras de palavras, de pensamento, figuras de sintaxe e também as figuras de harmonia. Vamos fazer aqui juntinho? Então vamos lá, ó. Identifique as figuras de linguagem nas frases, assim, você pode encontrar outra. Eu vou encontrar aqui a predominante, beleza? Como é que a gente faz para identificar a figura predominante? Você vai se colocar no lugar do cara que compôs, do cara que fez aquela frase, aquele texto. O objetivo dele maior foi qual? Aí você encontra a figura predominante, beleza? Tu és frio como uma lâmina aguda da espada. Aqui, ó, é uma comparação, tá vendo? Eu tenho aqui a frieza e eu tenho aqui a frieza da lâmina aguda da espada. Só que eu coloquei um conectivo explícito. O que é isso? Comparação. Beleza? A fazenda sorriu. A fazenda, olha só, a fazenda sorriu com a chegada do sol. Olha que interessante. Gente, você pode dizer que tem prosopopeia, ok? Prof, mas eu posso dizer que eu também tenho metonímia? Sim, lembra que a metonímia é quando você substitui uma coisa por outra que a representa? Quando você fala que a fazenda sorriu, na verdade, quem foi que sorriu? Foram os animais. Não foram os animais? Os animais que sorriram. Caramba, prof. Os animais sorriram. Você está substituindo. Mas como sorrir é uma característica mesmo dos seres humanos, então a gente vai colocar a prosopopeia em primeiro plano. E aqui não tem problema se você falar que nós temos uma relação metonímica também, mas em segundo plano. Ok? O rio de lágrimas caiu dos seus olhos. Nossa, ela chorou horrores. Então aqui a gente tem uma hipérbole. Do todo fez-se a parte que é amor. A parte que é amor, ela fez-se do todo. Você inverteu a estrutura da língua portuguesa. Como que é o nome? Você vê
primeiro, a figura de sintaxe, né? Você inverteu a estrutura, botando na ordem direta. A parte que é amor se fez do todo. Então, a gente tem um hipérbato. Hipérbato ou inversão sintática, tá? Você mudou a estrutura sintática. A música silenciava meu coração. Peraí, música é o quê, gente? É som, é barulho. Como é que a música... Cuidado pra você não achar que é sinestesia, tá? Aqui eu tenho uma ideia paradoxal. Por quê? Se é música, é barulho. Como é que a música silenciava o meu coração? Tá vendo? Então coloca aí, paradoxo. Pra ser sinestesia, gente, a gente precisa misturar no mínimo 2 sentidos humanos. Olfato, paladar, tato, visão, audição. Tá bom? Aqui eu só tenho uma contradição. A música silenciava. A música calava. Fiquemos felizes. Ana apenas entregou a alma a Deus. Em vez de falar que ela morreu, ela entregou a alma a Deus. Então isso é um eufemismo. Ok? A mulher do vizinho é um canhão. A minha... Nossa, eu odiei esse exemplo aqui. Coisa que a gente pega na internet que a gente nem vê, né? Mulher do vizinho é um canhão. Não vou nem fazer. Gente, mas isso aqui... Quer ver? Pode ter uma metáfora, né? Uma metáfora. Nossa, péssimo. Péssimo. Mas enfim, metáfora. E também pode ter zeugma. Aqui é a elipse do é, né? Olha lá. É um canhão e a minha é um avião. Péssimo exemplo. Isso aqui, ó. Péssimo. Essas palavras, essas frases misóginas, né? Ou século XXI. Isso é coisa que a gente pega, né? Na internet, vai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. I'm so sorry about that. Tá bom? I didn't mean it. Vamos lá. Sentiu? Poliglota ainda. A que boa é ótima para retirar manchas. Que boa. Você tem aqui a marca. Mas, na verdade, o que é ótimo para retirar as manchas? A água sanitária. Só que você chama que boa. Então, isso é metonímia. Beleza? Metonímia. O sol beijava o seu rosto. Ó, o sol beijava o seu rosto. Prosopopeia. Prosopopeia. O mundo é como minha alma, confuso. Como? Conectivo explícito, comparação. A doença ruim. Pessoal mais antigo, minha avó não gosta de falar, né? É câncer. Minha mãe também não. Então elas tentavam amenizar. E elas usavam muito essa expressão. Nossa, aquela doença ruim. Aquela doença ruim. Né? Porque minha avó tinha muito esse pensamento, né? Não pode falar o nome, porque senão atrai. Então aqui é um abrandamento. Como que é o nome da figura de linguagem que abranda? Pra não falar, né? Câncer, a doença ruim. Coloca aí, eufemismo. Opa! Eufemismo. Essa é ótima. Gostaria de pedir a mão da sua filha em casamento. Gente, é a parte pelo todo, né? A parte pelo todo, é metonímia. Você não quer a mão só, você quer a pessoa inteira. Mas aí você tá substituindo um termo por outro que a representa. Então coloca aí, ó, metonímia. Metonímia. Beleza? Como ele é um anjo, gente. Nossa, só faltam os 2 chifres. Os 2 chifres faltam. Como ela é um anjo, é uma querida, né? Só faltam os chifres. O que você tá sendo? Irônico. Ironia. Coloquei irônico, coloquei o adjetivo, né? Ironia. O gosto do teu corpo tem sabor de amor. O gosto do teu corpo. Aí você tem gosto, que é o quê, gente? Paladar. Aí você tem corpo. Corpo que é o quê? Tato, né? Tem a ver com toque.
Então aqui você tem relações sinestésicas. Sinestesia. Coloque aí, ó, gosto, paladar. E o corpo, tato. Show de bola, amores? Tranquilos, né? Fomos bem? Então a gente fechou aqui 2 blocos de figuras de linguagem. Lembrem-se de que você vai usar as figuras em texto em que você tem essa liberdade inventiva, essa liberdade de criação. Nada de ficar usando figura de linguagem em textos técnicos, textos não literários, né? Porque lá você tem que ser pragmático, você tem que ser objetivo. E as figuras de linguagem são recursos expressivos, carregados de lirismo. E você, o que menos precisa é ser lírico em textos científicos, tá? Então sejam técnicos, sejam denotativos nas redações, por exemplo, dissertativo-argumentativas de vocês. Beleza, meus amores? Um beijo. Se você não segue a prof, tô te esperando lá no meu Instagram, ó. Dá um feedback da aula. Professora Poli da hora. Tá bom? Dá um feedback da aula. Prof, não gostei, gostei. Quero fazer um adendo. Quero comentar aqui um exemplo também. Fiquei na dúvida em relação a essa construção. A gente resolve. Tá bom, meus amores? Um cheiro no cangote. Hasta luego.